Muito bom dia para todo mundo. É bom estar mais uma vez com vocês aqui no Caminhos do Espiritismo, para a gente conversar sobre esse laboratório que Allan Kardec nos legou, que foi a Revista Espírita. Especialmente, neste momento, estamos lidando com a edição de abril de 1860, em que nós temos diversos artigos aqui, muito interessantes para a gente conversar e a gente analisar sobre que aspecto nós podemos avaliar tecer comentários sobre coisas que Kardec nos legou, que nos deixou, e também as mensagens que os espíritos com os quais Kardec lidou àquela época, de que forma nós podemos trabalhar. E a gente vai continuar hoje aquele texto que eu havia comentado com vocês. É ótimo quando isso acontece, né? Efeitos ao vivo, mesmo que seja gravado, que é o artigo Conselhos, de abril de 1860. Esse texto, na verdade, é dividido em duas partes. Então, pegando aqui o artigo, a gente tem duas comunicações. Inclusive, no meio do texto, está dizendo assim, outra ditada a uma outra pessoa lida na sociedade, falando sobre um ponto polêmico. E, digamos dizer assim, podemos dizer hoje, datado também. E por que podemos dizer que foi datado? Porque nós temos aí uma questão que a gente pode até colocar em pauta, se pudéssemos fazer isso, mas até que ponto que o que hoje nós lemos, atribuídos a determinados espíritos, podem ser considerados como algo de verdade ou algo que poderia ser considerado datado, algo passado, algo que naquele momento fez sentido, mas hoje não faz mais. Algo que mereceria, da nossa parte, muita atenção e muito cuidado para não acharmos e levarmos em conta como algo inquestionável. Mas é algo que precisa ter esse olhar e esse foco. Estamos no ano de 2022. Quem ler esses textos. E quem assistir a esse programa, caso ainda esteja no ar daqui a 100, 200, 300 mil anos, vai ter uma noção e tem de levar em conta que esta leitura é do ano de 2022. Com tudo aquilo, ou todos os dados, com todas as capacidades que nós temos condições de avaliar no dia de hoje. Mas não significa que tudo é intocável e é algo que deve ser considerado inquestionável. É algo que dentro da doutrina espírita não existe. E é algo que a gente precisa também ter uma responsabilidade de não fazer como, infelizmente, alguns colegas nossos fazem, simplesmente sair cancelando Kardec e qualquer outro filósofo por uma ou outra passagem infeliz. Mas também merece do nosso trabalho, da nossa oportunidade, uma análise séria, embasada e com um conteúdo voltado amorosamente para a superação de dificuldades que acaso nós possamos fazer e com as quais possamos lidar também. Então, o segundo artigo também é um texto muito pequeno, em que nós temos uma coisa muito específica. E já de cara nós temos um detalhe. Eu sou uma daquelas pessoas que não tem problema de pegar e discutir, mesmo questões polêmicas. Então, fiquem à vontade também para depois deixar seus comentários sobre esses temas que foram colocados nesta comunicação, atribuída também ao Espírito de verdade. E aqui o que esse Espírito nos diz. A França leva o estandarte do progresso e deve guiar as outras nações. Somente por aí, a gente chamaria hoje, dentro da área da que estuda em redação, já deve ter ouvido falar em tópico frasal ou período tópico, nós temos uma frase bastante provocativa e, ao mesmo tempo, chamando muita responsabilidade. E devemos nos lembrar que a França, até aquela época, era um patamar de, até hoje, ser um local de referência para muitas pessoas. Ainda hoje, quando a gente vê a cobertura internacional, há um carinho, um cuidado especial ao se abordar a França, por ainda ser o sede de um império, por ainda ser uma sede de um local em que congrega diversas pessoas com pensamentos de uma maneira mais democrática até do que em outros países. Mas ainda assim, devemos levar em conta que esse esplendor francês já passou há bastante tempo. E especialmente após a Segunda Guerra Mundial, esse foco
de orientação política e cultural passou praticamente em todos os sentidos para os Estados Unidos da América. Isso não quer dizer que a França deixou de lado ou perdeu essa oportunidade, mas não tem hoje mais esse brilho e não tem mais essa influência que hoje tem, de maneira, seja ela financeira, seja de maneira bélica, proporcionada pelos Estados Unidos da América. Voltando para o texto. Provam nos acontecimentos passados e contemporâneos. Fostes escolhidos para serdes o espelho que deve receber e refletir a luz divina, que deve iluminar a terra, até agora mergulhadas nas trevas da ignorância e da mentira. Não podemos nos esquecer que, até hoje, temos filósofos importantes que nasceram, que vivenciaram aquele país e que até hoje guardam marcas, inclusive no meio acadêmico. Na minha área de linguística, a gente tem, especialmente na análise do discurso, se não me engano, o linguista Patrick Charrodot, que de lá a gente tem influência, especialmente na análise do discurso, mas não somente deles. Se formos pegar, por exemplo, em outros ambientes, como áreas de arte, principalmente, a gente também tem uma referência ainda muito forte, e, claro, festivais e tudo mais, que ajudam a manter acesa a chama da França como referência, especialmente na parte cultural. Mas, lembrando, nós temos hoje uma visão ainda muito mais próxima, uma abordagem política, econômica, cultural, muito proveniente hoje, muito influenciada pelos Estados Unidos. E esse é um dos pontos que mostram que esse texto, pelo menos até este ponto, pode ser considerado datado. Ou seja, hoje não tem cabimento em colocar a França com esta visão ou com esta oportunidade. E, de certa forma, o que vem a seguir nesse texto, cremos que seja um alerta, não somente para nós, como qualquer outro agrupamento, que pense na questão de formar ideias. E aí, lembrando também que nós temos uma questão muito delicada no meio espírita, que se chama O Livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro altamente questionável em diversos pontos, é psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, tendo a autoria atribuída a Humberto de Campos, e traça toda uma história do Brasil até a proclamação da República de uma forma muito fantasiosa e romantizada. E não vamos aqui nos ocupar de falar sobre esse livro dessa maneira, mas a gente tem de tomar cuidado com o que hoje nós podemos pegar da parte histórica. Da mesma forma que nós temos no livro A Caminho da Luz, psicografia também do Francisco Cândido Xavier, e ali tendo por base, autoria, o espírito Emmanuel, muito bem quisto por boa parte da comunidade espírita do Brasil, também é um livro com questões pessoais, com abordagens pessoais, e que tanto Brasil, Coração do Mundo, quanto Caminho da Luz, trazem defasagens históricas bastante delicadas e muito divergentes daquilo que a gente consegue pegar dos historiadores. Mais uma vez, neste momento não vamos fazer uma abordagem, também não é o nosso papel aqui, tecer uma crítica a esses dois livros, mas alertar que eles precisam ser lidos com olhos críticos e, de preferência, com abordagens históricas atualizadas, para que a gente não caia num erro de criar uma mitologia espírita. E é esse o ponto, e é uma grande preocupação que a gente tem aqui, e que a gente corre esse risco quando pega esse texto atribuído ao Espírito de Verdade. E, posteriormente, nós temos esse alerta, que creio que não seja datado, mas que sirva de alerta para não cairmos nos erros que outros agrupamentos cometeram ao longo da história. O que esse Espírito diz aqui? Mas, se não estiverdes animados pelo amor ao próximo e por um desinteresse sem limites, se o desejo de conhecer e propagar a verdade, cujas vias deveis abrir à posteridade, não for o único móvel a guiar os vossos trabalhos,
Se a mais leve reserva mental de orgulho, de egoísmo e de interesse material achar lugar em vossos corações, não nos serviremos de vós. Toda liderança, todo agrupamento, todo grupo político, sim, devemos falar grupo político, não estamos falando somente de político partidário, estamos falando também de autoridades institucionais. Toda pessoa que se deixe, ou que perceba que tem ali a oportunidade de exercer algum cargo público, seja de mando, seja de liderança, tem de levar em conta essa orientação dada pelo Espírito de verdade. Por isso, a questão de a gente olhar com cuidado e verificar aquilo que pode ser aproveitado e aquilo que deve ter um questionamento necessário. Nesse caso, a palavra do Espírito de verdade, até aquele momento, estava datada. Mas essa parte da foco que a pessoa deve ter quando assume uma autoridade ou um cargo público, ou tem uma liderança, ela deve levar em conta essas orientações, porque nós temos aqui, primeiramente, o desprendimento da própria vaidade. Se a gente tem por finalidade superar todo esse sistema egoísta no qual nós estamos inseridos, que é o capitalismo, e pensar num mundo mais elevado e com melhores condições de vida para toda a humanidade, nós devemos levar em conta que essas ideias estão bastante pertinentes. Vou reler com vocês, pelo menos as partes principais. Quais são as características que devem nos animar? Primeiro, o amor ao próximo. E lembrando que aquilo como a gente interpreta a partir das palavras de Jesus, o próximo não tem limite. É qualquer ser, se pudermos pensar não apenas em seres humanos, mas em de espíritos desencarnados, podemos levar animais, plantas, se queremos o bem de todo mundo. E outra coisa que ele coloca, desinteresse sem limites. Se nós não tivermos por interesse o bem de outras pessoas, o bem-estar geral, esqueçamos também a oportunidade, deixemos de lado. E é claro que nós temos hoje, especialmente se olharmos para o nosso desgoverno, para os pobres, mas governo para os ricos, exatamente o contrário do que a gente está pedindo aqui. Exatamente o contrário do que orienta o espírito da verdade. Então, esse desinteresse sem limites é exatamente nesse sentido de se colocar à disposição para servir como forma de aplicar o ideal divino, o ideal de amor, o ideal de proporcionar a paz a todos ao nosso redor. Então, nós não podemos nunca, jamais deixar de lado que o nosso objetivo aqui na Terra é procurar o bem de todo mundo ao nosso redor. E tem mais, desejo de conhecer e propagar a verdade. Aí a gente pega aquele bom, difícil, mas é necessário a gente falar também, a questão do conhecereis a verdade nos libertará, que o pessoal da extrema-direita tanto ama. A gente precisa realmente tomar cuidado, porque, segundo o que eu já escutei da parte de cientistas, isso pegando numa das lives que eu assisti, não me lembro agora se foi do DCM, ou se foi naquele curso que o 247 promoveu sobre combate à desinformação, a ciência não possui a ideia da verdade absoluta. E a gente também precisa levar em conta, se a gente quer ser um membro de alguma doutrina que tenha em pauta essa questão de você querer propagar a verdade, saber exatamente em que pé, em que base está essa verdade. E por isso que Kardec foi muito cuidadoso ao deixar bem claro que a base da doutrina espírita não é a literatura, seja de Kardec, ou seja a literatura de qualquer espírito. Uma das coisas principais que ele nos coloca é essa oportunidade, essa possibilidade de diálogo com espíritos desencarnados. Mas a sua fundamentação está nas leis da natureza, que neste momento a gente pode dizer são imutáveis. Muitas das ideias que nós temos, com certeza, em algum momento, especialmente se elas não têm uma base sólida, como o próprio Kardec fez questão de
enfatizar durante boa parte da sua obra, nós devemos levar em conta que, se não tem base sólida, ela não deve servir de forma a ser algo inquestionável. Por isso, a importância de mantermos sempre em contato com as ciências para entender aquilo que é válido e aquilo que não tem mais razão de ser. Leituras que Kardec fez com base, por exemplo, na fenologia da fisiognomia, como já estudamos aqui no Caminho do Espiritismo, precisam ser descartadas como doutrina e devem ser lidas como aspectos datados, da mesma forma como outras coisas, outras passagens que nós consideramos, e eu vou tocar rapidamente nisso, consideradas racistas, levando em conta que nenhum cientista do século XIX não era, ou seja, todos os cientistas ou todos os filósofos que nós temos no século XIX têm seu aspecto racista, colonialista, que era bem a cara do século XIX. E nós devemos olhar com o século XXI com essa responsabilidade. Então, devemos tomar esse cuidado e levando em conta exatamente o que deve ser aproveitado e o que não deve. Por isso, o cuidado de propagar a verdade, para a gente não forçar as coisas e admitir. Sim, assim como Dora Ponte já falou, por exemplo, nas lives dela, que ela estava proporcionando às segundas-feiras, exatamente para sabermos em que ponto nós devemos colocar a nossa fé, a nossa abordagem, a nossa vivência, para não acharmos que em algum momento essas ideias pelas quais estamos apaixonados muitas vezes, daqui a pouco ser uma grande quimera, um grande moinho de vento, que muitas vezes não passou de uma ideia que tinha uma base, serviu dali para propagar algumas percepções, muitas vezes pessoais, mas que não tinha uma base sólida. Era uma mera constatação, uma mera observação, mas que não tinha a base sólida, como muitas coisas se provaram que não é. Não é o caso da vida após a morte. Não é o caso das leis da natureza, que a ciência também pesquisa. Não é o caso da comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, que ocorre, por exemplo, neste momento que você está questionando tudo o que eu estou falando. E que muitas vezes tem um diálogo com espíritos ao seu redor, e que estão também escutando essas palavras para terem essas reflexões aí um pouco mais atentas. Outra coisa que eu posso destacar nesse trecho e que Kardec colocou, a questão da reserva mental de orgulho, egoísmo e interesse material não deve pairar de forma nenhuma em qualquer liderança. Então, qualquer tentativa de enriquecimento ilícito, qualquer tentativa de encastelamento como liderança, sabe? Tudo isso que envolva a vaidade e o orgulho, o egoísmo, tudo isso deve ser levado em conta. A gente precisa estar atento para não cair na esparrela de ficar uma coisa a lá, dois pesos e duas medidas. Esse é outro ponto que o Espírito de Verdade nos chama atenção, para que a gente não caia nessa esparrela de tudo ser avaliado conforme o nosso gosto e aquilo que mais nos for conveniente. E o Espírito de Verdade ainda coloca, senão como um artista que provisoriamente carrega uma ferramenta defeituosa. Então, a gente, nesse momento, se a gente ainda tem orgulho e egoísmo, como a maioria de nós ainda tem, especialmente no exercício desse tipo de manifestação, desse tipo de autoridade, desse tipo de liderança, a gente corre o risco de perdê-la por incompetência nossa. Porque a gente acaba não levando em conta a ética, a moral necessárias para a gente exercer essa liderança, ou exercer essa autoridade institucional da melhor forma possível e conectada com essas ideias de amor ao próximo. Então, essas características devem pairar e consideramos que, nesse caso, não há datação. Esse conselho é eterno. E continuando, viremos a vós até que tenhamos encontrado ou provocado o centro mais rico do que vós em virtudes, mais simpático à avalanche de espíritos que Deus enviou para revelar a verdade aos homens de boa vontade. Isso é um alerta de uma responsabilidade muito forte. E, de certa forma, podemos dizer o que aconteceu realmente com a própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que após a desencarnação de Kardec, aconteceu realmente
um movimento que perdeu o prestígio a essa sociedade e todo um trabalho que começou a ser desenvolvido somente se salvou porque, de certa forma, veio parar aqui no Brasil. Ainda que o movimento espírita brasileiro esteja muito distante da proposta que Kardec nos colocou, esteja muito mais semelhante hoje ao movimento religioso, quase uma igreja evangélica pentecostal voltada para a teologia da prosperidade, do que propriamente um movimento racional, parceiro das ciências, e que leve em conta a realidade, o pé no chão que devemos ter com relação a toda a nossa realidade local. E não podemos dizer que esse centro hoje é mais rico ou mais pobre do que aquilo que se vivenciou para aquela época. Mas a gente deve levar em conta, e isso quem fala, por exemplo, é o próprio Gabriel Delany, um dos espíritos continuadores da obra de Kardec, e que posteriormente, numa entrevista atribuída ao Chico Xavier, num dos livros, se não me engano, Irmãos de Outras Terras, o nome do livro, ele fala que, entre outras coisas, a França passou por 3 guerras posteriormente. E de lá para cá, como o próprio documentário que a Dora Encontre colocou para nós, que se chama Em Busca de Kardec, que está disponível em algumas redes, mas, infelizmente, por TV fechada, coloca basicamente que isso trouxe um outro olhar para os franceses e isso diminuiu a influência que o espiritismo naquele momento estava proporcionando. Isso significa que nós precisamos ter esse pé na realidade, saber exatamente que pé nós estamos falando e levar em conta qual deve ser o nosso papel a partir de agora. Exatamente pensando que estamos em 2022 e que a mensagem espírita ainda está muito viva, mas deve levar em conta essa responsabilidade que nós devemos ter conosco e com todos ao nosso redor também. E os espíritos de verdade da alerta. Pensai nisto seriamente. Descei aos vossos corações. Sondai-lhes os mais íntimos refolhos e expulsai com energia as más paixões que nos afastam. Se não, retirai-vos antes de comprometerdes os trabalhos de vossos irmãos pela vossa presença ou pela dos espíritos que traríeis convosco. Esse alerta que encerra a mensagem é um alerta que todo mundo deve ter. O compromisso assumido é um compromisso não somente perante um contrato que você assina e cumpre se quiser. Não. É um compromisso que você assume com a equipe espiritual que está ao seu lado. É um compromisso que você assume com toda a equipe espiritual que lida com esse sagrado que nós muitas vezes colocamos. E é um compromisso também consigo mesmo. E que a gente deve levar em conta e ter uma base muito sólida para isso também. E eu insisto, né, que essa questão dessa solidez, porque a gente tem de tomar cuidado com aquilo que dá para a gente considerar como algo passível e algo que deve ser descartado, ou que pelo menos deve ser considerado como datado. Então, nós devemos levar isso em conta nessas abordagens, porque não é um conselho para simplesmente, é um alerta para os nossos compromissos. Como, por exemplo, quando a gente assume o cargo de estar aqui falando sobre espiritismo no canal Paz e Bem para todas as pessoas e não somente para espíritas, o nosso alerta acaba servindo exatamente para lembrar que devemos ter uma leitura crítica de tudo, especialmente quando vemos mensagens psicografadas ou mensagens psicofônicas, que são as mensagens de voz. E, infelizmente, não somente no meio espírita, mas em outros, simplesmente se repassa sem ter essa total criticidade. Então, não devemos nos deixar levar por algo que está simplesmente jogado ao vento. Devemos ter essa criticidade, devemos ter esse alerta, devemos ter essa abordagem sempre. E tenhamos sempre cuidado também de não sermos críticos a ponto de considerar como algo, como se fosse do tipo, Deus não existe, ponto final, não. A gente tem que levar em conta que temos uma inteligência suprema que criou esse universo e permite que tudo ocorra em harmonia.
e que boa parte de todos os nossos problemas se deve à nossa dificuldade de entender esses recados e também de lidar com a nossa realidade e vemos de que forma a gente pode agir para mudá-la, pois o que a gente vivencia não é bom ainda, mas pode vir a ser, e será se nós seguirmos esses conselhos. Amor ao próximo, desinteresse ilimitado e, é claro, o desejo de propagar a verdade. Mas para conhecer a verdade, precisamos desenvolver o senso crítico. E para desenvolver o senso crítico, é preciso ler, é preciso estudar, é preciso estar antenado com tudo o que acontece ao nosso redor. E a gente, mesmo dentro do ambiente da esquerda, precisa estar atento. Basta ver quando as pessoas ficam apoiando atitudes imperialistas, seja de quaisquer nações que sejam, e não levam em conta que o mundo deve servir para o bem de todos. Todo mundo deve estar dentro dessa possibilidade. Somos todos imortais, somos todos irmãos. Não há, em nenhum modo, jamais deve se entrar de algum modo para qualquer pessoa que aqui esteja assistindo a esse vídeo, ou para quem repasse e tem essas ideias e coloca para todo mundo, qualquer forma de discriminação, de categorização ou de menosprezo, seja por quaisquer motivos forem. Todo mundo é espírito, todo mundo é irmão. E Deus quer que todo mundo evolua. E é nosso papel aqui lembrarmos disso. E por mais que a mensagem tenha trechos datados, fique-se alerta. Se estamos na direção de alguma coisa, se estamos com a responsabilidade sobre irmãos de alguma forma ou de outra, lembramos sempre disso. Temos de levar em conta que todos somos irmãos e que é o nosso papel superar todos os preconceitos, conceitos e categorizações e abraçar cada um de vocês, levando em conta todos nós estamos em processo evolutivo e que todo mundo tem direito a ser feliz, tem direito a ter o pão de cada dia e uma moradia, como diversos dos direitos que temos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, já estendi bastante esse vídeo, num texto muito curto. Fica aqui o nosso alerta, lembrando também que nós somos o Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Todas as terças-feiras nós temos uma live em que a gente aborda estudos que estamos fazendo no âmbito do grupo do WhatsApp, aprofundando a questão do espiritismo e, em especial, tratando de justiça social. Além de termos um grupo também que estuda Kardec e outros grupos que voltam para áreas específicas, como a questão da diversidade, a questão da negritude, a questão do Esperanto e outros patamares para a gente poder aprofundar e também servir para a gente manter esse contato com o nosso mundo. E que estamos também no canal Paz e Bem, cuja programação está passando atualizadíssima aqui no rodapé, e também passando também para lembrar que quem puder colaborar com o financiamento do canal Paz e Bem através da assinatura solidária, a gente agradece. Nós estamos estreando outros programas e é importante que cada vez mais vocês colaborem não somente curtindo e compartilhando, mas dentro das possibilidades, financiando para a ampliação e, quem sabe, trazendo outras vozes para falarem aqui, assim conosco também. E lembrando que o papel amplo que a doutrina espírita tem de diálogo com as outras doutrinas filosóficas, religiosas e científicas, também é importante que nós tenhamos esse diálogo. E ter o canal Paz e Bem é um tesouro que vocês dificilmente vão encontrar em outros canais, seja no YouTube, seja em qualquer outro lugar. Por isso, para todo mundo, um forte abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Até já, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.